Muito bom dia a todos e todas, em nome do Escritório de Santiago e do Instituto de Planejamento da Educação da Unesco, dou as boas-vindas ao terceiro encontro do nosso ciclo Talento Digital para a Transformação e Inovação Educativa. Esta iniciativa, como sabem, se desenvolve no quadro da Aliança Regional para a Transformação e Inovação Educativa ARTE, um espaço de cooperação multilateral que reúne ministérios de educação, especialistas, redes acadêmicas e organizações internacionais para contribuir com estratégias que apoiem o alcance das metas educativas de qualidade e inclusão na nossa região. Hoje nos encontramos num momento particularmente significativo do nosso itinerário. Permita-me fazer um breve resumo do percurso que desenvolvemos até o dia de hoje. No nosso primeiro encontro, de 4 de setembro, estabelecemos um diagnóstico regional comum sobre os desafios e oportunidades da transformação digital para alcançar o ODS 4 na América Latina e no Caribe. Exploramos os marcos conceituais da Unesco e refletimos sobre a urgente importância de superar a fragmentação de políticas mediante um enfoque sistêmico. No nosso segundo encontro, de 25 de setembro, aprofundamos a governança, a liderança e o desenvolvimento de capacidades como pilares fundamentais para guiar essa transformação. Aprendemos que sem uma governança clara e uma liderança efetiva, as iniciativas correm o risco de se fragmentar, gerando frustração e uso ineficiente dos recursos. Hoje damos um passo crucial para as bases materiais e pedagógicas desta transformação. Entramos em dois dos seis pilares centrais do marco da Unesco para a transformação digital e formativa, inovativa. E as soluções pedagógicas digitais, em outro sentido também. Estes dois pontos são os que abordaremos neste encontro. Por que é tão importante este enfoque integrado? Porque, como região, temos o desafio urgente de garantir que cada escola e cada estudante disponha não apenas de conectividade e dispositivos adequados, mas também das plataformas seguras, inclusivas e culturalmente pertinentes que permitam experimentar aprendizagem digital de qualidade. Sabemos que as dificuldades em infraestrutura e acesso para a digital deixam lacunas muito grandes, mas há também as aprofundam, limitando as oportunidades educativas de milhões de crianças, adolescentes e docentes da nossa região. A transformação educativa não é apenas uma questão técnica, ela é profundamente política e requer pensar os pilares como um sistema integrado. A infraestrutura por si só não transforma a educação, nós precisamos de soluções pedagógicas robustas que deem sentido e propósito a essa base pedagógica. Por isso, o propósito do encontro é criar um espaço de reflexão e diálogo sobre desafios e oportunidades para criar condições materiais e pedagógicas que possibilitem uma transformação digital equitativa, sustentável e centrada nas pessoas no campo da educação. Queremos não apenas analisar o presente, mas também projetar estratégias concretas que possam orientar ações públicas dos ministérios, dos líderes e de todas as comunidades educativas. Nós temos para propor hoje um painel extraordinário que vai nos ajudar a navegar por estas reflexões, estes desafios complexos, mas urgentes, com especialistas que nos oferecem perspectivas complementares de diferentes níveis de intervenção global, regional e pedagógica. Com esta convicção e propósito, dou a palavra para meu colega Fernando Salvatier, que vai nos introduzir nos desafios estruturais específicos que enfrentamos e a dinâmica do painel
que nós oferecemos a vocês no dia de hoje. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Amparo. Como você marcou, nós abordamos as bases da transformação educacional digital e a complexidade estrutural que nós encontramos para coordenar respostas integradas. Aqui temos dados contundentes e nos obrigam a enfrentar realidades que podem soar incômodas. Só 43% das escolas primárias da nossa região têm computadores para propósitos educativos e apenas 33% conta com conectividade suficiente para o trabalho escolar. Estes números ocultam ainda disparidades mais profundas. Em alguns países urbanos, vemos avanços significativos. Em algumas zonas urbanas, se corrige, mas em zonas rurais e em comunidades vulneráveis, essas brechas se mantêm e se ampliam. E não são questões técnicas, são sistêmicas. Falamos de situação de muito abismo, porque há escolas que carecem de coisas mais básicas, como estabilidade com a eletricidade. E quando as diferenças entre as zonas, as regiões de um mesmo país ou de uma mesma cidade, inclusive, continua tendo diferenças abismais. E falamos de dispositivo quando modelos de distribuição e manutenção enfrentam desafios de sustentabilidade financeira e técnica. Por isso, o que surge aqui é a questão da coordenação, que é chave para articularmos políticas de infraestrutura com a necessidade de soluções pedagógicas genuinamente transformadoras. Não basta digitalizar processos tradicionais, precisamos poder repensar como as plataformas de aprendizagem, o desenvolvimento de conteúdos digitais e os modelos pedagógicos podem responder a necessidades específicas em nossos contextos. Para abordar estas complexidades, hoje contamos com 4 vozes de especialistas que oferecem perspectivas complementares de diferentes escalas de intervenção. Vamos começar com a Adele, que, desde sua liderança em Giga, vai nos dar uma estratégia global sobre conectividade escolar. Vamos continuar com o Sérgio, que daí América do Sul vai nos ajudar a entender as especificidades regionais da infraestrutura. Depois passamos para a Juliette, que da Unicef vai nos levar para o coração pedagógico das soluções digitais centradas no direito. E Héctor, desde Monterrey, com sua experiência vai nos mostrar como a inovação tecnológica, inteligência artificial, sistemas inteligentes podem potencializar este ecossistema para transformar experiências de ensino. Então, vamos começar com a primeira intervenção. Como sempre nos nossos encontros, cada intervenção terá 5 minutos, depois um painelista pode fazer um comentário, reação ou pergunta em 2 minutos, depois um fechamento de cada bloco de 2 minutos. Vamos passar para o primeiro bloco de marcos estratégicos globais. Adele, vamos começar com você com uma perspectiva global que é fundamental para o nosso diálogo, liderando Giga desde o início para conectar todas as escolas do mundo à internet. Você tem uma visão única do panorama mundial de conectividade escolar. A pergunta que fazemos a você é: quais são os marcos estratégicos que precisamos para abordar este desafio de conectividade escolar em escala global? E que aprendizagens da experiência internacional poderiam inspirar a América Latina e o Caribe neste processo? Adélio, você tem 5 minutos. É um privilégio estar entre vocês. Estes painelistas são incríveis. Eu gostaria de falar da Giga rapidamente e da iniciativa da ITU e da Unicef. Atualmente estamos trabalhando com mais de 45 países no mundo
E temos uma crença simples, que é de que cada estudante merece uma oportunidade para o futuro. Acreditamos que a conectividade é um método confiável para trazer a educação e a tecnologia para a escola. E assim esperamos trazer mais oportunidades e mais informação para estudantes e para jovens e pessoas nas comunidades que podem se ver beneficiadas dessa conectividade. Não apenas conectamos as escolas em termos de cabos, mas também pensamos numa jovem ou um jovem que não pode fazer o mesmo exercício de biologia que o seu colega, os professores em diferentes lugares. Esse acesso à informação e às oportunidades está no coração do nosso mandato. Para responder à pergunta do Fernando, em Giga eu lidero as conexões e a equipe da ITU e da Unicef trabalham com a participação, com as questões de financiamento, contratação, além da parte técnica. Então, o que eu tenho para dizer é que o resumo de todo o trabalho que essas equipes e colegas estão fazendo, talvez, se resumam em 3 pilares que podemos compartilhar aqui, de como podemos ter um programa de sucesso de conectividade escolar. O primeiro é entender onde estão as escolas, entender os dados. Você falou, Fernando, o meu espanhol não é tão bom, mas eu acho que eu entendi que você disse que os dados importam e que são uma coisa que ainda está negligenciada em muitas das decisões que tomamos. Então, não podemos nos conectar com aquilo que não podemos ver. Então, a Giga começa mapeando a localização das escolas, onde está a infraestrutura, quais são as restrições que existem na região. Então, ao ter essa abordagem de começar pelos dados, buscamos também tomar medidas para as áreas rurais e onde há menor conectividade e trazer esses dados à luz para os tomadores de decisão. Primeiro pilar, então, são os dados. O segundo é transformar esses dados em cenários que podem ser um plano de investimento. Nós analisamos os dados e criamos diferentes cenários em termos de fibra, celular, ponto a ponto, satélite, e tentamos minimizar o custo por escola para maximizar o número de estudantes conectados. E deixamos que o ministério, ou os entes reguladores, ou quem quer que seja que toma a decisão, que avalie esse cenário e decida qual seria o melhor caminho a seguir, o mais curto ou o mais econômico para esse financiamento. Também acreditamos que o terceiro pilar é o do trabalho conjunto com parceiros que são instituições privadas ou públicas com objetivos comuns para ajudar as comunidades e também as pessoas que mais precisam se beneficiar disso. E tentar ter os papéis bem claros, assim como as responsabilidades no projeto que estamos realizando em conjunto. Em termos da região específica da América Latina e Caribe, meu colega Sérgio talvez seja a pessoa que pode responder melhor, mas em Giga estamos ativos em Honduras, Brasil e Panamá. E vemos o que vocês compartilharam, que em toda a região há diferentes cenários e diferentes necessidades, de acordo com as desigualdades.
entre áreas urbanas e rurais, as comunidades ribeirinhas, indígenas, cada uma tem sua necessidade e não existe uma única solução que sirva para todos os casos. Giga não está buscando levar uma solução única para todos os países, e sim para cada um de acordo às suas necessidades. Então, tentamos sempre pensar em cenários diferentes, com diferentes dados, e o máximo que possamos adaptar à escala e às necessidades de cada país, melhor. Obrigada, eu só gostaria de dizer que eu acho muito interessante também que vejamos os diferentes cenários com diferentes lentes. Obrigada, Adele. Agora vou convidar o Héctor para reagir à intervenção da Adele, para que ela possa responder depois. Obrigada, Adele. Muito interessante o trabalho que você faz, que vocês fazem, os dados são relevantes e ter acesso à internet é extremamente importante. Estamos empregando sistemas que utilizamos para dar apoio a estudantes e professores também. Agora eu pergunto, qual é o papel da análise de dados e inteligência artificial quando as escolas estiverem todas conectadas? Você sabe que é difícil analisar todos os dados, e o que vocês estão fazendo é ajudar as escolas a abrir possibilidade de recoletar dados, mas se isso ainda não acontece entre as regiões, que alternativas as escolas têm? Obrigada, Héctor, pela pergunta. Sim, nós acreditamos que os dados são muito importantes para tomar as decisões. Não se trata apenas de apresentações. Esta é uma parte do plano que pode fazer com que se planeje a partir do financeiro, dos investimentos. Acho que a informação, né, a combinação de dados e inteligência artificial é um multiplicador. Obviamente, acredito que os dados que trazemos do governo são importantes, mas com a ajuda da IA, nós podemos realmente estar certos de que haja algo para observar na questão da exclusão digital, as línguas que estão faltando, qualquer erro humano que possa haver. A inteligência artificial poderia priorizar que todos se beneficiem ao máximo das soluções que proporcionamos. Obrigada, Adele. Fernando, você está com o microfone fechado. Muito obrigado, Adele. Estas perspectivas abrem o panorama no nível regional. Obrigada, Héctor, para os seus comentários. Agora, Amparo vai avançar com o nosso bloco número 2. Muito obrigada, Fernando. Eu gostaria que a gente recebesse o Sérgio, da ITU. Agora vamos aprofundar na nossa região com a experiência da ITU na América do Sul. Sabemos que os desafios de infraestrutura na América Latina e Caribe têm características particulares, e eu gostaria de colocar sobre a mesa os elementos fundamentais da marco da DTC da Unesco sobre infraestrutura. É importante contar com eletricidade confiável, energia, conectividade confiável,
banda larga, mas também alternativas satelitais, soluções offline para zonas vulneráveis e dispersas e, é claro, o acesso a dispositivos e hardware. Sérgio pergunta quais são os elementos que deveríamos priorizar para uma solução digital educativa realmente equitativa na nossa região e que estratégias concretas vocês viram que funcionam para superar as barreiras estruturais que enfrentamos. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Amparo. Começo esclarecendo para quem não sabe. Ok, vou ficar nessa posição então. Vocês estavam me ouvindo de toda forma, né? Bom, eu dizia que é International Telecommunication Union, a Internacional de Telecomunicações, que se encarrega há anos da conectividade. Começamos com os telégrafos e já estamos agora com todas as tecnologias, já houve uma evolução. E como o Amparo dizia, também temos questões de coordenação de satélite. Não vou entrar nas questões mais técnicas, mas precisamos dar prioridade para tudo, Amparo, infelizmente, porque sem energia elétrica não vamos ter possibilidade de conectar, muito menos de montar uma mínima rede para conectar em dispositivos. Sem banda larga, a conectividade não poderá ser significativa, por questões que nós vamos explicar ao longo da apresentação. Então, o problema essencial é esse. E o problema dos recursos, porque, na verdade, todos os governos da região estariam interessados em dar conectividade de banda larga a todas as escolas dos seus territórios. Consideram que é importante, mas não seria tão urgente como outras questões de pobreza, que têm relação com urgências humanitárias, em muitos casos, que fazem com que os recursos disponíveis sejam menos para a conectividade. Nós entendemos historicamente a importância da conectividade desde a época do telefone. Claro que com a chegada da internet e da digitalização dos processos de modo geral, tanto de conhecimento quanto de economia, hoje, incluindo saúde, claro, incluindo também quase todos os verticais, que hoje se digitalizaram. Então, hoje, mais do que nunca, compartilhamos a importância de dar uma conectividade significativa. Qual é a realidade hoje na região? Na teoria, todo o território da região das Américas está coberto com disponibilidade de conexão, porque é possível instalar uma antena satelital em qualquer ponto da região e se conectar automaticamente com um satélite. Aí começamos a falar de diferenças de tecnologias, fala-se muito das redes de satélites de órbita baixa, que dão conectividade banda larga automaticamente. Então, hoje, a cobertura não seria mais um desafio, está resolvido. A dificuldade é o acesso pelo custo, a dificuldade de chegar a algumas escolas no meio da montanha com antena, com energia elétrica novamente. Então, há uma diferença enorme entre o que há em matéria de conectividade nas zonas urbanas em relação às zonas rurais. Devemos somar alguns temas que se relacionam com a forma
em que somos todos os governos, quando conseguem dar uma conectividade X para as escolas, botam lá check, ticam, né, e dizem: "Temos uma alta porcentagem de escolas conectadas". A quantidade é relevante, sim, é importante. Muitas vezes, com subsídio de governo, elas têm conectividade, depois perdem quando muda o governo. Então, se queremos dar muito conteúdo para a escola, precisamos banda larga e tecnologia que não acompanhe aquele tique que já está feito. Eles dizem: "Aquela escola já está conectada, não precisamos mais olhar para ela". Então, é preciso ver que tem infraestrutura, mas é preciso trabalhar conjuntamente para priorizar e fazer o acompanhamento adequado do tipo de conectividade que está sendo dada para cada escola, porque a qualidade hoje é muito relevante. Então, é preciso dar prioridade à educação, que muitas vezes fica para trás em função de outras urgências, então precisamos buscar outras partes interessadas, fazer parcerias com o setor privado para que esses recursos possam aparecer e essa conectividade possa ser oferecida. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Agora vou convidar a Juliette, da Unicef, para comentar a sua intervenção. Bem-vinda, Juliette. Acho que ela está com problemas de conectividade, hein? Perfeito, Sérgio. O que a gente queria perguntar para você a partir desta primeira exposição é ouvir um pouco mais sobre esses elementos de infraestrutura que são as bases de toda a transformação digital. Que características específicas deve ter essa infraestrutura que você descreve? Achei muito relevante o que você descreve, que não é apenas a instalação, mas também o monitoramento. E que características devem ter estas condições básicas para realmente apoiar e potencializar soluções educativas, inclusivas, acessíveis, centradas nos direitos da infância? Como eu terminei dizendo, a importância de poder garantir a maior banda larga possível, maior largura de banda possível, sem entrar em definições técnicas, mas é preciso buscar que a largura de banda seja a máxima possível para o estabelecimento educativo, para que ele possa fazer videochamadas, fazer download rápido dos conteúdos que precisem. E insisto, de que maneira conseguimos isso? Atribuindo recursos. Eu posso comentar que aqui no Chile temos um caso super interessante de um liceu multimodal em San Nicolás, que está nos arredores de Tijan, uma cidade muito pequena. Mas esta escola, este liceu, conseguiu, através da gestão da instituição, não só conseguir uma largura de banda suficiente para seus alunos, mas também estimular os professores para que aproveitem isso no extremo. E aí vem uma questão complementar, porque uma vez que se desembarca com a largura de banda e a possibilidade de digitalizar processos dentro da escola ou da universidade, o que for, a importância de capacitar para que a inclusão digital seja real do educador para as crianças e as possibilidades de dispor de dispositivos que têm a ver com os recursos, a forma em que são alocados, como eles se obtêm. As possibilidades técnicas existem. É melhor chegar por via terrestre,
porque no longo prazo pode ser mais econômico. As dificuldades passam novamente pela priorização. Perfeito, Sérgio, muito obrigada. Ficou muito clara a questão da banda larga. Obrigada também por trazer a questão do financiamento, que está por trás dessa garantia da conectividade. E obrigada por trazer o exemplo de San Nicolás, que nós conhecemos muito de perto aqui na Unesco Santiago. É uma prática muito relevante de como toda a comunidade educativa e também o restante da comunidade desta população, desta localidade, está organizada através do liceu, fazendo propostas muito interessantes, sustentadas e muito engajadas. Então, agora, vou passar a palavra para o Fernando. Obrigado, Amparo. A Juliette está com problema de conexão. Vamos trocar a ordem e passar para o bloco de inovação, enquanto damos tempo para... Ah, Juliette, está aí. Vamos ver se a gente consegue. Oi, Juliette, desculpem, eu me atrasei, eu achei que era daqui a 5 minutos. Bom, nós estamos no seu bloco, Juliette. Você pode ativar a interpretação para o inglês, assim eu vou falar em espanhol. Juliette, nós queríamos agora passar para a grande pergunta que temos neste diálogo, que se vincula com as questões mais pedagógicas. Queríamos consultar você a partir do seu papel na Unicef como especialista em inovação e com esta perspectiva única de como as soluções pedagógicas podem e devem responder às necessidades reais das aprendizagens, quando nós temos essa infraestrutura que, de alguma forma, o Sérgio descreveu e pensamos nas plataformas de aprendizagem, nos sistemas de gestão educativa, desenvolvimento de conteúdos, os modelos pedagógicos, inclusive híbridos, e os sistemas de avaliação, certificação de aprendizagem, surge a pergunta de como garantimos que estas soluções pedagógicas realmente respondam às necessidades das aprendizagens das crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, respeite e promova seus direitos fundamentais. Confirma se você conseguiu avançar e ouvimos você. 5 minutos. Muito obrigada, Fernanda. É uma pergunta interessante porque tem duas partes. A primeira camada tem relação com a infraestrutura digital e se ela realmente responde às necessidades pedagógicas. E o que significa essa infraestrutura? Nós podemos pensar no próprio software, na interação, tudo isso responde às necessidades? Nessas duas partes, eu quero contar alguns exemplos do trabalho da Unicef. A primeira parte, a infraestrutura digital. Como podemos fazer com que ela seja segura do ponto de vista dos direitos e adequada para a aprendizagem? Falando de infraestrutura, os elementos precisam ter cada um uma estratégia para serem seguros, sustentáveis e que tenham impacto. Nós precisamos ter uma estratégia para a conectividade, para ter dispositivos e uma estratégia para a obtenção, o alcance desses objetivos. E isso pode se dar em parceria com outros ministérios, que não o da educação, porque o financiamento vem de diferentes fontes. Um dos desafios pode ser agir de forma reativa. Todos já vimos isso, mas, por exemplo, aparece uma bolsa
e compram dispositivos e depois de 5 anos já estão obsoletos. Então, esse ciclo de fragmentação pode ser muito caro, ineficaz e não é sustentável. Então, a minha primeira mensagem é que precisamos um planejamento de longo prazo, que inclua a infraestrutura digital em suas estratégias e em seus orçamentos. Eu utilizei os dispositivos como exemplo antes de falar da questão pedagógica, mas não basta com comprar ferramentas, é preciso ter uma ferramenta que dê suporte a estudantes e professores, estudantes de diferentes idades e necessidades. Estamos usando os dispositivos corretos? Eles são adequados para as idades, para os contextos? Eles respondem às necessidades educativas? Então, cada estudante precisa ter um próprio dispositivo ou eles podem compartilhar para promover a colaboração? Seja como for, deve ser algo leve, que permita uma conexão estável. E a questão da segurança? Quando estudantes e professores utilizam esses dispositivos para interagir com plataformas, como podemos garantir a segurança dos dados para estudantes e para docentes? Perguntaram também sobre a relevância. Sabemos que os investimentos podem levar a uma obsolescência rápida. E a formação, o treinamento, é uma forma muito importante de combater os ciclos curtos. Inclusive, o melhor dispositivo e a melhor cibersegurança não vai funcionar se os docentes não souberem utilizar. Então, precisamos de estratégias, tanto de hardware como de software, que têm a ver com a mudança e as capacidades. Acho que tem a ver com a iniciativa Gateways, que é uma iniciativa conjunta entre o Unesco e o Unicef, com plataformas, e contém muitos componentes, mas um dos principais é a criação de um instrumento normativo sobre plataformas de aprendizagem, que foi apresentado em setembro, e em breve estará aberto para consulta pública. Nós temos um rascunho disponível, vou passar o link, e tem a ver com educação, infraestrutura, necessidade de inclusão, capacidade offline, para o desenho dessa infraestrutura. De modo geral, do ponto de vista da infraestrutura, acho que o mais importante é garantir que todas as partes desse quebra-cabeça, e talvez seja a pergunta mais importante, os docentes vão querer utilizar em suas práticas pedagógicas e vão usar de forma inclusiva e segura? E vamos gerar evidências para entender a viabilidade, a segurança e a escalabilidade? Então, o interesse e a participação docente são cruciais. Isso me leva para a segunda camada, que encaixa nessa parte da infraestrutura educativa. Nós podemos pensar nas ferramentas ou no software. Como podemos garantir que todas estas soluções realmente respondam às necessidades de aprendizagem? E eu respondo dizendo que, para responder a essas necessidades, precisam responder às necessidades dos docentes, porque se a ferramenta não serve para o docente, ela provavelmente fique sem uso, então precisamos envolver os docentes no desenvolvimento dessa solução. Por exemplo, o que estamos fazendo com terminou o tempo, Juliette. Temos mais 2 minutos depois para o fechamento. Então, se você está de acordo, eu vou chamar o Hector para fazer um comentário ou reação para a Juliette, que terá 2 minutos para o fechamento. Hector. Muito obrigada, Juliette, muito interessante. Achei
Muito interessante e muito importante ter acesso a uma solução que não está fechada, é preciso construir, né. Então como você pode dar apoio às regiões que não têm acesso a tudo isso que você mencionou? Qual seria, antes de chegar a alcançar tudo isso, qual poderia ser a estratégia para dar suporte a essas regiões? Sim, só uma pergunta, mas antes de você responder, quero convidar a Adele para fazer seu comentário e reação, e depois você pode responder para os 2. Vocês vão precisar dar mais tempo para ela. Brincadeira. Julieta, eu adoro como você traz tudo junto, do ponto de vista da pedagogia, o que você falou dos dispositivos, segurança, proteção de dados, tudo isso é muito importante para o trabalho que fazemos também em Giga. Então, a minha pergunta complementa a do Hector: como podemos garantir e incorporar tudo isso nos planos desde o início? Para estarmos certos de que, ao conectar nas escolas, estamos apoiando realmente essas escolas e seus docentes. São excelentes perguntas que marcam a necessidade de um sistema e que tudo seja sistêmico quando tomamos decisões. Precisamos ver o vínculo entre conteúdo, capacidade, conectividade, custo de sustentabilidade. Isso é o que nós fazemos com a Unesco, com a Unicef, com a ITU e muitas organizações que trabalham com esses 6 pilares. Além disso, eu diria que quando temos conectividade, podemos saber se a solução funciona. Precisamos gerar evidências e avaliar o impacto na aprendizagem. E é preciso muita orientação. Como os professores podem saber que soluções levar para a sala de aula? Como dizia Hector, quais as soluções possíveis de se utilizar sem conectividade? Acho que precisamos dessa avaliação. Por exemplo, a Tech for Good, nós estamos ali vendo escalabilidade, segurança, impacto, desenho e a capacidade de chegar a todo mundo. Essa compatibilidade online e offline são maneiras de criar caminhos, soluções que podem funcionar tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então, nós precisamos fazer esse trabalho paralelo e ajudar as regiões mais vulneráveis e tentar diminuir essas desigualdades. Eu vou deixar o link para a Tech for Good, que é um mecanismo público de avaliação que analisa um software para ver se ele realmente está de acordo com as necessidades de sala de aula. Obrigada. Muito obrigada, Juliette. Por sorte, foi solucionado o problema de conexão e a sua contribuição foi valiosíssima. Agora vou devolver a palavra a Amparo para o nosso bloco 4. Muito obrigada, Fernando. Queremos convidar o Hector agora para a sua intervenção principal, fechando o nosso painel. Com a sua perspectiva do Instituto Tecnológico de Monterrey, que se destaca na nossa região por seu trabalho em transformação digital. E gostaria de mencionar principalmente 2 iniciativas que vocês estão trabalhando, Living Lab e Data Hub, uma experiência única em sistemas inteligentes, machine learning aplicado à educação, laboratórios de inovação educativa. A minha pergunta é: quando nós já temos a infraestrutura, a conectividade e as soluções pedagógicas digitais, que nós discutimos até agora, como podem os sistemas
inteligências, a IA e a inovação tecnológica, fazer com que todo este ecossistema digital educativo seja mais efetivo, personalizado e centrado no estudante. Qual o papel dos laboratórios de inovação como o seu nesta transformação? Hector, bem-vindo. Obrigado, Amparo. Eu justamente vou responder com 2 pontos, por isso eu perguntei antes, quando não temos acesso à internet para todos os alunos, talvez tenhamos para os sistemas de apoio da universidade ou da escola e podemos obter informação dos alunos, como as notas, ou se ele está faltando, e toda essa informação em Monterrey nós oferecemos aos pesquisadores do DataHold, nós oferecemos um dataset com finalidade preditiva. Mas no final do dia, entendemos que oferecendo essa informação, a instituição também obtém informação de como melhorar seu sistema de apoio aos alunos. Nem tudo está na sala de aula, existe uma atividade que se realiza fora da sala de aula, que poderia ser realizada mesmo quando os alunos não contam com essa conectividade. Eu gostaria que esse fosse um dos primeiros pontos que a gente oferecesse. É um laboratório de inovação, porque oferecer dados é uma forma de inovar os nossos modelos, de fazer pesquisa, e no final do dia, essas ferramentas valem muito para os nossos mentores, que podem fazer recomendações personalizadas para cada estudante em função do seu contexto. Então, por um lado, nós estivemos fazendo isso com o Data Hub, queremos fazer desenvolvimento de competências, pesquisamos quais são as competências que devem ser desenvolvidas antes em termos de pensamento complexo e que serão beneficiosas para os alunos no futuro. Nós fizemos várias pesquisas e se o aluno não tem internet, os sistemas de apoio estão guardando dados que podem ser úteis para recomendações individualizadas. E Living Lab tem também uma sala com equipamentos para medir como está o aluno durante uma aula, e nós estamos utilizando para estudar as aulas mistas. Nós temos grupos nacionais de pós-graduação e outros que estão presenciais e outros que estão remotos. E até onde sabemos, é o primeiro esforço de medir o engajamento dos alunos em sala de aula, comparados com os que estão fora. Usamos sensores de atividade hormonal, neuronal, biomarcadores, geramos modelos e com machine learning pudemos rotular níveis de alerta e concentração. E aí podemos medir como evolui no tempo esse tipo de padrão, essas atividades dos alunos. Estamos monitorando 3 alunos, estamos querendo monitorar 10, com uma nova infraestrutura que temos, mas o objetivo não é replicar essas equipes em outros salões. O nosso objetivo é aprender com esses experimentos. Quanto tempo de atenção, por exemplo, pode ter o aluno? Uma aula de pós-graduação que começa às 15h e termina às 19h, como nós podemos identificar que estratégias utilizar primeiro e quais depois numa aula larga? Fizemos medições em diferentes horários do dia para ver qual é o nível médio de atenção dos alunos e ir tentando novas pedagogias e ferramentas durante as quais vejamos a resposta dos alunos para definir políticas que nos podem dar luz e através das publicações derivadas possam ser replicadas em outras instituições e poder contribuir, assim, para esta melhora da educação. Talvez estas práticas possam ser replicáveis em outros lugares. Nós falamos de temas como
as salas que têm mistérios, para os Escape 60, por exemplo, como o aluno se sente nessa atividade? Ele está aprendendo ou não? Você pode medir, mas como ele se sente durante o processo? É isso que a gente quer estudar. Estamos trabalhando com isso no Living Lab, principalmente com o Learning Lab, e eu vou compartilhar com vocês os resultados da iniciativa. Muito obrigada, Hector, sem dúvida. Sem as luzes da academia, nós não poderíamos avançar. E que interessante essa pesquisa, tão pertinente, feita a partir dos nossos contextos regionais para a região. Porque temos características culturais próprias. E isso nos permite continuar falando em outros espaços com mais profundidade. Quero convidar Sérgio Scarabino para comentar da sua experiência, o que você compartilhou. Sérgio. Obrigado, Amparo, Hector. Primeiro, um aviso. No chat estão colocando os links das diferentes coisas que estamos mencionando. Nós víamos como ciência ficção o que você está comentando agora. Ver o que você está fazendo com essa inovação tecnológica para otimizar o ecossistema educativo é fantástico. Não deixa de nos surpreender como a tecnologia avança e nós tentamos seguir esse ritmo. Eu falava da infraestrutura regional e como deveríamos tentar levar essa infraestrutura para conectar as instituições educativas. Você falou da possibilidade de conectar num momento e depois continuar desconectado. Queria perguntar sobre isso. Que tipo de infraestrutura técnica, como você está vendo do lado do usuário, você acredita que precisamos para apoiar esses sistemas inteligentes? E os laboratórios de inovação que você descreveu, especialmente pensando nas nossas limitações de recursos dos países da América Latina? Essa é a pergunta. Bom, eu insisto que a gente não precisa ter todos os alunos conectados para fazer alguma coisa por eles. Se você tem dados e pode fazer parcerias com especialistas que dominem as técnicas, dá para começar a fazer alguma coisa. Com a tecnologia, podemos fazer recomendações personalizadas, coisas que a gente não tinha a nosso alcance antes. Em 3 linhas de código, temos um modelo preditivo, é algo surpreendente. E as recomendações personalizadas são cada vez mais acessíveis, por isso, poder convidar especialistas que conhecem do tema, buscando dados sempre. Quando a informação está toda aí, é só unificar, preservando a identidade das pessoas, e com um custo interno possível de acesso aos dados. Então, esse é um primeiro passo. Depois, quando você tem acesso à tecnologia e os alunos vão deixando pegadas digitais pelas plataformas onde passam, quanto tempo a gente deveria dedicar a estudar na plataforma para que a aprendizagem seja efetiva? Nós podemos ir observando com dados. Mas eu insisto, é possível começar já com o que a gente tem, fazer parcerias, colaborações. Eu tenho certeza que tem pesquisadores procurando os dados que vocês já possuem em mãos. Isso para começar. Amparo, você quer fazer o fechamento? Realmente agradecemos enormemente. Obrigado, Hector. Obrigado, Adel, Sérgio,
Juliette, por compartilharem suas perspectivas, tomaram tempo para estar aqui. Vocês enriqueceram muito o debate sobre infraestrutura e as soluções pedagógicas. Talvez algumas das ideias centrais que levamos conosco são, primeiro, a necessidade de pensar a infraestrutura de uma forma integral, não só a conectividade, a eletricidade, energia sustentável, dispositivos, a gestão de tudo isto e a importância de que as soluções pedagógicas estejam genuinamente centradas nos direitos e nas necessidades reais apresentadas pelos docentes e estudantes da aprendizagem, não da necessidade de digitalizar. E terceiro, a urgência de modelos colaborativos que permitam escalar estas soluções para que elas possam ser sustentáveis. Como viemos ouvindo, os desafios são complexos, mas também há oportunidades reais na região. E as experiências trazidas no nível mais macro por giga, temos as inovações pedagógicas emergentes, que Juliette comentava também, que são as bases nas quais podemos edificar esta transformação digital nas que estamos falando neste ciclo, para não deixar ninguém para trás e coloque a tecnologia a serviço da educação. Queremos aproveitar para agradecer nossos 4 painelistas novamente, dizer a todos os participantes que teremos um último encontro deste ciclo no dia 13 de novembro e vamos abordar a sustentabilidade e o financiamento das políticas, fechando assim todo o nosso percurso neste espaço. E agora eu vou passar a palavra para Amparo. Amparo, para fazer o fechamento. Simplesmente quero me somar ao agradecimento aos nossos painelistas pela generosidade do seu tempo, suas reflexões profundas. Estes espaços são extremamente importantes para a gente se conectar com o que está acontecendo na região e com as reflexões de Adele e Juliette, que trazem a perspectiva global. E para cada um dos participantes neste espaço, que nos motivam vermos tantas pessoas conectadas, nos leva a querer trazer mais propostas interessantes para sua discussão e reflexão. Então, muito obrigada. Vamos fazer uma breve pausa. Pedimos para os nossos painelistas, agradecendo muito por sua participação. Quem faz parte do curso de talento digital, funcionários e funcionárias dos ministérios da região, pedimos que permaneçam para a segunda parte da nossa oficina fechada e vamos avançar com todo o nosso conteúdo do curso. Fazemos um intervalo, voltamos em 2 minutos.